A fim de saber mais acerca dos mistérios da vida e do universo, era necessário que se deslocasse para o Oriente, aos lugares em que esses conhecimentos ainda permaneciam vivos. Pitágoras passou cerca de 40 anos peregrinando de países em países em busca de informação. Ocorreu então que ele teve suas próprias reflexões sobre a matemática e sobre a origem do universo. Pitágoras então segue para Crotona, onde abriu um local de ensino em que, para o cidadão entrar, ele teria que passar por uma série de testes, tanto físicos quanto psicológicos. A primeira iniciação tinha como base que o integrante era submetido a um voto de silêncio que durava 5 anos. Ele consistia em que o aluno passaria 5 anos também apenas ouvindo os ensinamentos de seu mestre sem nenhuma explicação, onde ele aprenderia lições básicas de conhecimento e comportamento. Os ensinamentos não eram escritos, eram passados de boca a ouvido. Na segunda fase, os alunos aprendiam conhecimento matemático, passando de alunos a mestres. Os pitagóricos acreditavam que para chegar à purificação da alma era preciso ter conhecimento, ou seja, essa era a meta do conhecimento. Pitágoras acreditava que a origem do universo estava nos números. Para Pitágoras, tudo é número. Ele acreditava que tudo era representado por números, ou seja, tudo na natureza era organizado em termos de relações numéricas, de modo que o objeto que criou o universo era o 1, pois ele foi o primeiro a existir. O 2 era a polaridade, a dualidade, também o 1, e assim por diante. Pitágoras acreditava que o número era concebido pela divisão da unidade, em que o 1 primordial, ao se dividir, produziu o 2, e assim por diante. Eles também se baseavam na geometria, em que, já que o triângulo tem 3 vértices, ele representava o número 3, com 3 pontos, o quadrado com 4 e assim por diante. Para eles, o número era um indivíduo e tinha até mesmo personalidade. Ele também viu que a soma dos números ímpares resultava em números quadrados, e com base nisso criou o Teorema de Pitágoras, em que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Além disso, Pitágoras, ao pressionar o monocórdio, descobriu a música, em que a corda musical, ao ser dividida em determinados pontos, produzia diferentes sons que equivaliam a uma fração do som produzido pela corda inteira. Então pode-se dizer que Pitágoras descobriu intervalos consonantes que eram agradáveis ao ouvido humano, e que pode-se entender por música. Houve uma pessoa que Pitágoras rejeitou em sua comunidade. Ela não aceitou a rejeição e começou a espalhar mentiras e boatos para o povo da cidade. Isso fez com que uma leva de pessoas se revoltasse, achando que a comunidade de Pitágoras era maligna e atacasse seu centro de ensino. Muitos morreram, mas não se sabe ao certo Pitágoras. Alguns dizem que ele fugiu para Metaponto, antiga cidade grega, e outros dizem que ele foi morto e queimado. Não se sabe ao certo, e já que Pitágoras não anotava suas descobertas, apenas as transmitia de boca a ouvido, muitas de suas teorias e descobertas estão perdidas, apenas descobrindo-se algumas.